A história de Osíris começa no ano 10.000 a.C., em Ahriman-Ptah, o primeiro coração de Deus. O nome original do que hoje se conhece por Atlântida, nomeada pelos filósofos gregos. Lan-Nu, o supremo sacerdote, se reuniu com o conselho. Tinha notícias alarmantes, pois acabara de decodificar alguns cálculos matemáticos das configurações do firmamento, estando em condições de calcular a data do fim de seu mundo. Ele se apoiava nos acontecimentos do cataclisma anterior, ocorrido em 21 de fevereiro de 21.312 a.C., quando Atlântida foi destruída em parte no giro de 72 graus do firmamento. Sua mensagem foi extremamente dolorosa. Irmãos, estamos hoje reunidos aqui para falar dos aterroradores acontecimentos que sofrerão nossos bisnetos. Sem sombra de dúvidas, devemos organizar um êxodo de nosso povo para outras regiões, e isso representa um enorme esforço durante muito tempo. Murmúrios de desconfiança puderam ser ouvidos, seguidos de uma onda de protestos, mas o alto prelado era inexorável. Não me apoio nas sagradas escrituras, mas em combinações matemáticas que se podem compreender por qualquer indivíduo que o escolha fazer. Todo o movimento das estrelas e dos planetas se produz em harmonia, seguindo as leis de Deus. O que sabemos com segurança é que as combinações matemáticas celestiais têm influência sobre todos os organismos da Terra, por meio das configurações que representam. Os cálculos de meus predecessores e dos mestres de nossa dupla Casa da Vida, de Septa Arerep, estabelecem que uma catástrofe de desconhecidas proporções nos aguarda à frente. Durante a anterior, o norte de nosso país se converteu em um enorme iceberg e destruíram-se outras partes do mundo. Recalculei o que nossos mestres estimaram tantas vezes com antecedência, e a única coisa que podemos dizer é que nosso país desaparecerá por completo sob as águas. Não ficará nada, e se não tomarmos nenhuma medida, não haverá ninguém que possa contar a história de nossa pátria, porque pertencerá ao reino dos mortos. A maioria dos ouvintes permanecia em silêncio, pois todos estavam impressionados pelo que acabavam de ouvir. Um dos membros mais idosos interpretou a comoção geral. Não duvido do poder de suas palavras. É lógico que, se aceitarmos este grande cataclisma como algo que acontecerá com certeza, aqui devemos discutir o êxodo, com calma. Mas isto significará a construção de centenas de milhares de navios, sem mencionar toda a comida que se necessita para milhões de pessoas. Requer-se a intervenção de várias gerações de preparativos. Lan-Nu voltou a falar. A lei celestial determina a harmonia e o movimento matemático dos céus com o passar do tempo. Com base nisto, aqueles que conhecem os números poderão determinar a data exata e a lei causadora da catástrofe. Acontecerá em 27 de julho de 9792 a.C., dentro de 208 anos, e será inevitável. Portanto, apressem-se, honoráveis membros do Conselho, a tomar medidas necessárias para que dentro de 2 séculos todos possam abandonar estas terras e iniciar uma segunda pátria. O primeiro sinal que nos aguarda já é visível no horizonte. O pôr do sol está mais avermelhado. Aqui concluo meu argumento. O leste terá cor vermelha, tão vermelha como nosso sangue, e nosso império pertencerá aos mortos. A partir desse dia, começaram a tomar as medidas preventivas necessárias para levar a cabo um êxodo sem precedentes. Anos se passaram. Em 9842 a.C., nasceu o primeiro filho do rei Geb e da rainha Nut. Sua mãe lhe pôs o nome da constelação que dominava o céu meridional, Osíris, ou Órion nos dias atuais. Mais tarde, se tornando o governante 589 de Ahriman-Ptah. No ano seguinte, aconteceria o nascimento de Seth, irmão do rei Geb, e, um ano mais tarde, viriam suas irmãs gêmeas, Isis e Nephthys. Todos amavam as duas meninas, mas Seth se comportava como um pequeno tirano. Invejava o êxito de suas irmãs
e era extremamente frustrado por não ser o herdeiro do trono. Ísis gostava de rir e frequentemente era vista em companhia de Osíris. O rei Geb observou essa estreita relação entre os dois e decidiu que se casassem. Em presença de uma grande audiência, o matrimônio foi solenizado. Seth esteve ausente, dado que estava furioso quando se inteirou do casamento. Em um lapso de fúria, partiu, logo depois de ameaçar vingança. Da união entre Ísis e Osíris, nasceu Horus. Enquanto isso, Seth se dedicava a reunir um exército, juntando rebeldes que se irritavam ao ter que realizar as medidas coercitivas para o cataclismo vindouro, e os que se recusavam a participar das tarefas por algo no qual eles não acreditavam. Nesses tempos difíceis, Osíris se converteu no novo governante, aos 32 anos. Era 9805 a.C. e faltavam 13 anos para a data da inversão magnética. Osíris imediatamente tomou medidas para assegurar fidelidade dos outros estados do país. Formou um exército que não só teria que conquistar os rebeldes, mas também proteger os portos e os depósitos de armazenagem. Milhares de botes foram protegidos, apesar de que muitos deles foram destruídos pelos rebeldes e agora serviam como madeira para fazer fogo. Houve uma profunda reorganização para que fosse possível uma tranquila evacuação daqueles que permanecessem leais. O resto da terra era um caos causado por Seth. Uma incrível quantidade de material que seria utilizado no êxodo se tornou inútil, destruído ou foi roubado. Seth exerceu uma ditadura criminal e provocou o terror, decapitando 2 embaixadores e enviando seus corpos de volta ao Palácio Real em seus ataúdes. Sua mensagem era clara: não vou negociar. Só faltavam 3 anos para a inversão. Horus tinha 24 anos, quando seu tio tomou o 7º estado de Atlântida e ordenou a imediata destruição de 4.000 Mandits. Estes eram famosos navios à prova de submersão, que deveriam assegurar a sobrevivência de pelo menos 30.000 pessoas da província. Logo depois dessa insensata aniquilação, houve um impasse por 3 anos. 15 dias antes da inversão, Seth intensificou seu ataque vigorosamente. Na noite de 26 de julho, invadiu a capital de surpresa. Todos estavam preocupados com o cataclisma, que isso interferiu completamente nas medidas que deviam ser adotadas para a defesa. O resultado foi desastroso, havendo saques e uma aniquilação de quem estivesse no caminho. Somente o Palácio Real não foi tomado. Seth discutiu com seus capitães a estratégia necessária, mas decidiu não atacar porque suas tropas estavam muito embriagadas e, neste estado, não estavam em condições de conquistar as tropas de elite, que se encontravam sob o comando de Horus. Seth não tomou prisioneiros, pois já havia arquitetado um plano brilhante. Enviou um mensageiro ao palácio para oferecer uma rendição honorável, com a condição de que Osíris, em pessoa, viesse assiná-la. Apesar das advertências de Geb, Nut e Ísis, o rei decidiu ir. Deixou a defesa nas mãos de seu filho Horus. Osíris foi conduzido até o local do encontro, escoltado por 6 homens e um oficial, passando pelas ruínas em chamas de sua capital. Antes que qualquer reação fosse possível, lanças penetraram os corações e as cabeças de suas escoltas, e os homens foram brutalmente aniquilados. Ferido, o rei foi conduzido a uma habitação onde Seth, com seus oficiais comandantes, aguardavam-no com impaciência. Convencido de seu triunfo, Seth olhou para seu irmão com arrogância. Em contrapartida, este só o observava com profunda tristeza. Então, tomado por uma ira irracional, pegou a espada de um de seus capitães e a cravou no corpo de seu irmão. Nenhum som se ouviu dos lábios de Osíris. Seth então olhou ao seu redor e notou que ali havia uma pele de touro, e arrojou o corpo de seu irmão ainda morno sobre ela, atando as 2 partes. Em seguida, ordenou a seus capitães que o lançassem ao mar. No palácio, Neftis, que tinha o dom de clarividência, vislumbrou os trágicos acontecimentos.
Logo depois de comunicar tudo a Horus, este decidiu lançar um contra-ataque. Em muito pouco tempo, reuniu 2.000 homens, explicando-lhes o ocorrido e lhes informando o que se esperava deles. Com seus corações cheios de irritação, começaram o ataque, ferindo mortalmente a cada rebelde que encontraram em seu caminho. Logo chegaram ao lugar onde o pai de Horus perdeu sua vida, porém este não estava ali. Horus continuou com a retomada e logo recebeu reforços dos habitantes e das outras tropas. Com a chegada do entardecer, a capital foi liberada, mas estava completamente destruída. Era chegado o fatídico dia, 27 de julho de 9792 a.C. No momento em que o sol devia elevar-se sobre o horizonte, não aconteceu nada. Sem sol, nem céu. Apenas uma bruma avermelhada, sufocante, de difusa claridade, por causa de sua espessura. Estendeu-se como um manto, parecendo que não só absorveu todos os sons, mas também a luz.